Oi, turminha. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo de matemática, nós vamos ver agora a apostila, página 35. Continuamos aí com a multiplicação e a divisão, o exercício 4. Bom, então aqui nós temos Anita quer descobrir quanto terá de guardar da sua mesada durante 5 meses para juntar R$ 45. Então, aqui nós temos a fala dela: 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 6 mais 3, 9. Se eu puder guardar R$ 9 em 5 meses, terei R$ 45. Essa é a fala da Anita. Bom, para resolver esse problema, a Anita poderia ter feito a divisão 45 dividido por 5. Aí vocês precisam pensar, né? Se ela poderia utilizar, no lugar da multiplicação, essa divisão. Então, aí você vai explicar a sua resposta, né? Aqui tá pedindo depois de conversar com colegas e professor. Na verdade, você vai pensar em tudo o que nós estudamos anteriormente, nas outras páginas, né? E tentar descobrir aí a resposta, né? Vocês já estudaram anteriormente aí a multiplicação e a divisão. Então, se vocês pensarem bem, vocês conseguem responder essa questão. Vocês explicam aí com as suas palavras, certinho? Bom, e na sequência nós temos aí, né, na questão B, essas tentativas ou estimativas, elas podem ser feitas por escrito e podem ser usadas para encurtar as divisões. Aí vocês têm aí um exemplo, né, de estimativa. Então, vocês têm a divisão, né, como nós já aprendemos, 45 dividido por 5. Então, você vai olhar lá na tabuada do 5, qual o número que multiplicado por 5, o resultado seja 45. Aí, você coloca aqui o 3, na verdade, nós estamos fazendo de uma maneira diferente, tá? Estamos fazendo uma estimativa. Então, aqui, 3, 5 vezes 3, 15. Aí, você faz aí a subtração, sobra 30, né? Aqui é o que restou. E aí, você continua aí, olha, a sua divisão, ok? Então, aqui você tem, vamos lá. Então, se aqui sobrou, né? Restou 30, aí você vai fazer, né? 5 vezes quanto que dá 30. Então, 5 vezes 6, 30. Aí, você zerou aqui na sua subtração. Então, você multiplicou aí, né? Você multiplicou 3, 5 vezes 3, para dar 15. E depois, você multiplicou 5 vezes 6, para dar o 30. Então, você fez essas duas multiplicações. E aqui, você soma o 3 que você multiplicou aqui e o 6 também. Aí, você chega no resultado 9. Então, aqui é uma forma longa, na verdade, para você chegar no resultado, né? Chama-se estimativa, essa forma aqui que a apostila está mostrando. Agora, você vai pensar em uma estimativa diferente, ou seja, uma forma diferente de fazer essa divisão, tá? E aí, você vai fazer nesse espaço. Você pode fazer daquela maneira como nós já estudamos e já estamos fazendo, ok? Ou de uma maneira diferente. Aí é uma questão pessoal, certo? Bom, turminha, essa próxima atividade da página 35, multiplicar para facilitar. Aqui tá pedindo para vocês realizarem essa atividade, né? É uma forma, na verdade, de vocês estudarem a tabuada, olha. De vocês terem a tabuada em mãos,
a tabuada do 1 até a tabuada do 10 de uma forma diferente. Então, aqui nessa atividade, está explicando certinho como vocês vão fazer. Então, para fazer as estimativas cada vez melhores nas divisões, é importante saber o resultado das multiplicações. Claro, já expliquei isso para vocês, né? Não temos como fazer a divisão sem ter em mente toda a multiplicação, todas as tabuadas, né? Então, vocês vão poder montar esse quadro com as multiplicações, para vocês utilizarem quando precisarem, tá? Aqui tá falando que o professor vai entregar uma folha, mas vocês podem ter aí em casa, né, o acesso a essa folha. Quem não tiver, pode fazer na própria folha de caderno, tá bom? Porque a sua folhinha de caderno já tem, então, aí as linhas, né? Você não precisa fazer as linhas, você vai fazer só os riscos das colunas, tá? Podem utilizar, então, aí a folhinha do caderno, tá bom? Aí vocês vão colocar aí, ó, utilizar essas informações aqui para vocês realizarem esse quadro. Então, aqui tá explicando, né? Bem direitinho. No primeiro quadrinho, da primeira linha e primeira coluna, você faz o sinal de multiplicação. É esse aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, você vai fazer o sinal de multiplicação. Colocou o sinal de multiplicação, aí você continua. Você vai completar a primeira linha e a primeira coluna com os números de 1 a 10. Então, aqui, ó, a primeira linha é essa aqui, ó, números de 1 a 10. A primeira coluna, números de 1 a 10. Depois, você vai completando os outros quadrinhos, contando de 2 em 2. Então, vamos lá. Essa foi a primeira linha, né, que você formou. A segunda é de 2 em 2. Depois, aqui também de 3 em 3, né, na verdade, aqui é 3 em 3. Aqui, olha. Então, é cada tabuada, de 4 em 4, 5 em 5, vai seguindo a sequência, tá? Então, aqui você vai completando os outros quadrinhos, contando de 2 em 2, depois de 3 em 3 e assim por diante, como eu expliquei para vocês, certo? Depois de completar todas as linhas, aí você confere antes de pintar. Então, antes de você pintar o seu quadro, você vai conferir se você fez corretamente. Lembrando, ó, aqui você tem o sinal da multiplicação, aqui você completa de 1 a 10 e de 1 a 10. Aí você começa a primeira linha, né? A partir daqui. Essa primeira linha e essa primeira coluna, você já coloca aí de 1 a 10, já preenche. E a partir da segunda linha, você começa de 1 a 10. A segunda linha, você vai de 2 em 2. Terceira linha, de 3 em 3. De 4 em 4 e assim por diante, até chegar no 10 aqui, que aqui você vai completar de 10 em 10, tá bom? Essa tabelinha aqui de vocês vão conseguir utilizar no momento de fazer qualquer multiplicação. Então, como você vai usar essa tabelinha, né? Você tem aqui o sinal de multiplicação. Então, vamos supor, se eu perguntar para você 2 vezes 6, então você vai fazer assim: 2 vezes, aí você procura aqui na linha, 6. Quanto que é? Ó, 2 vezes 6, 12, tá? Se eu te perguntar 4 vezes 8, você vai olhar aqui o 4 e vai olhar o 8, ó. 4, tá vendo? Você vai vir aqui 4 vezes 8, ó. Onde você encontra aqui, ó, né? A linha e a coluna é o resultado, tá? 32. 6 vezes 9. Você vem aqui na linha do 6 vezes 9, ó, tá? 54. E assim por diante. Aqui você tem toda a tabuada na sua mão, ok? Aqui na página 36 tem a explicação que eu acabei de falar para vocês, né?
Todas as multiplicações envolvendo os números de 1 a 10 estão no quadro. Cada linha tem uma cor diferente, então vocês vão procurar pintar com cores diferentes também. Observe que na linha verde temos as multiplicações por 4, né? Então, na linha verde, você tem toda a tabuada do 4, tá? E aí, você tem aí a informação, ó, para localizar o resultado 4 vezes 7. Você segue a linha do 4 até encontrar a coluna 7, né? Como eu expliquei, ó. Então, você tem aqui a tabuada do 4, 4 vezes 7, você vem até encontrar o 7 e você encontra, então, o resultado da sua multiplicação. Para localizar o resultado de 8 vezes 9, vem aqui na tabuada do 8 e segue lá até o 9, ó. 8 vezes 9, já encontrou o resultado, tá? É muito simples de utilizar essa tabela, esse quadro, e eu acho bem interessante vocês terem ela em mãos. Vocês podem aproveitar esse momento que estão em casa, né? Que vocês vão ter um tempinho maior e vocês podem confeccionar esse quadro, tá bom? Vocês mesmos fazem, vocês recortam e deixam em mãos, tá bom? Aí vocês podem, todas as vezes que tiver dúvida, né, olhar aí nesse quadro, nessa tabelinha, tá bom? É uma forma diferente de estudar a tabuada. Bom, turminha, feito lá o nosso quadrinho lá da tabuada, vocês vão realizar agora as atividades da página 36. São 3 probleminhas, né? Ana fez 80 bombons, vai arrumá-los em 5 caixas com quantidades iguais de bombons em cada caixa. Quantos bombons ela poderá colocar em cada caixa? Bom, já vou dando a dica, é uma continha aí de divisão. Então, vocês vão fazer 80, que são os bombons, dividido nas 5 caixas. 80 dividido por 5, certo? O segundo problema, Amadeu fez 104 quindins e vai arrumá-los em caixas com 6 quindins cada. Será que ele conseguirá montar 15 caixas com esses quindins? Então, para responder, nós também vamos fazer uma divisão, ok? Vocês vão fazer 104 quindins dividido pelas 6, aliás, 115 quindins dividido nas caixas com 6 quindins, ok? Então, vocês vão fazer 104 dividido por 6, certo? E aí, vocês vão descobrir se vocês conseguem montar 15 caixas ou não, se a resposta é sim ou não, ok? Então, são 2 divisões aí. Agora, aqui o terceiro probleminha. Uma fábrica vai embalar 165 lápis em caixas com 6 lápis, cada uma. Quantos lápis faltam para formar 30 caixas de lápis? Bom, mais uma divisão. Vocês vão fazer 165 dividido por 6, ok? Olhem lá na tabuada, procurem lá o seu quadrinho com a tabuada para não errar a continha. Precisa saber a tabuada para fazer a divisão, certo? Continuando, turminha, lá na página 37, nós temos mais um probleminha. Vovô João vai repartir essa quantia entre suas 4 netas. Então, vocês observam aí as cédulas e as moedas. A neta mais velha tem R$ 28. Quer comprar 2 livros e um jogo que custam ao todo R$ 105. Será que juntando o dinheiro que ela tem com o que ela vai ganhar do avô, ela conseguirá fazer essa compra? Então, vocês têm aí, mais uma vez, uma divisão, certo? Vocês vão fazer o quê? Vão contar aí as cédulas e as moedinhas e descobrir quanto, né, que tem aí de dinheiro que ela recebeu do seu avô. Então, essas cédulas e essas moedinhas é o valor que elas vão receber do avô.
Lembrando que são quantas netas? 4 netas. Então, você vai fazer esse valor do dinheirinho, do total, dividido pelas 4 netas, certo? Para poder responder aí a questão. A questão 5, mais um probleminha. No mês passado, Pedro comprou um aspirador de pó por R$ 471. Pagou R$ 100 à vista, o restante dividiu em 7 prestações iguais. Hoje ele vai pagar a primeira prestação. Esse dinheiro é suficiente para pagar a prestação? Sobra ou falta dinheiro? Bom, ele está dizendo lá que ele tirou R$ 65 no caixa eletrônico. Então, vejamos. Bom, aqui primeiro nós vamos fazer os R$ 471 menos os 100 que ele pagou à vista. E do resultado dessa divisão, né? Aliás, do resultado dessa subtração, eu faço a divisão, eu divido o resultado por 7, que são as 7 prestações. Então, vejam, são duas operações, uma subtração e uma divisão. Primeiro eu faço 471 menos os R$ 100 que ele pagou, né, à vista. O resultado eu divido em 7 prestações, ok? Vamos para a última atividade. Laura recebe R$ 950 de salário. Durante 9 meses do ano passado, ela guardou a mesma quantia. No final do período, tinha R$ 720. Quantos reais ela gastou do salário em cada um desses meses? Bom, primeira continha que vocês vão fazer. R$ 720 dividido por 9, ok? Que são, né, os 9 meses que ela guardou aí a quantidade, ok? Depois vocês têm mais uma continha aí, uma adição e no final uma subtração, ok, turminha? Vamos lá, lendo os problemas e resolvendo com atenção. Lembrando, né, turminha, que eu dei as dicas aí de todas as tarefas, né? De todas as operações em cada situação, problema, ok? Façam com atenção, com capricho, utilizem lá o quadro da multiplicação. E nós faremos a nossa correção na próxima aula remota, ok? Um grande beijo para todos vocês e bons estudos!